Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 14 de maio de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 12, 13 e 14. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós, neste momento de reflexão, em que nos reunimos em Teu nome, Senhor. Pedimos a vossa bênção, a vossa inspiração, para que nós estejamos sintonizados contigo, Senhor Jesus, e com os Teus emissários, os Teus trabalhadores, para que possamos apreender da melhor forma tudo o que nos será trazido na noite de hoje e que possamos honrar este momento, esta bênção, esta oportunidade. E por isso, dando graças antecipadamente, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dia 14, é o dia seguinte a 13 de maio. Data muito importante para nós brasileiros e também, não apenas para nós brasileiros, para nós cristãos, em especial os católicos. Por quê? Para nós brasileiros, de uma forma geral, cristãos ou não, agnósticos, ou seja de qual fé nós sejamos, é uma data importante, emblemática, marcante na nossa história, porque foi o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que foi a lei responsável pela abolição da escravatura aqui no Brasil, 13 de maio de 1888. E isso teve um impacto muito grande na pátria, na nação e na destinação do Brasil. Nós veremos isso já já, conforme está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Como se não bastasse esse acontecimento importantíssimo para nós brasileiros, em especial, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora, Maria Santíssima, em Fátima, em Portugal, apareceu para 3 crianças. E daí ficou a denominação de Nossa Senhora de Fátima, porque foi em Fátima essa aparição. E essa foi apenas uma das inúmeras aparições que aconteceram
desde 13 de maio de 1917 até 13 de outubro do mesmo ano. E nós veremos ao final uma frase que está nos anais da Igreja Católica, na história, na literatura, nos relatos, que Nossa Senhora Maria Santíssima, Mãe de Jesus, teria dito para uma dessas crianças. Ela se dirigiu às três, porque as três crianças estavam juntas no momento em que ela apareceu, nessa primeira data, de 13 de maio de 1917, e uma das frases nós deixaremos para o final, que foi a frase que ela disse para Lúcia, que é uma das três crianças. Inclusive, essas três crianças, para quem não sabe, são as três crianças que muitos de nós, embora não saibamos que são elas e os seus respectivos nomes, mas são chamados os três, embora haja um pequeno erro de português, né? Nós comumente dizemos os três pastorinhos, né? São essas as crianças que recebem a denominação de três pastorinhos, embora o mais correto fosse os três pastorezinhos. Mas, enfim, são essas três. E, de fato, há um simbolismo, uma importância muito grande nessa aparição de Nossa Senhora Maria Santíssima, porque ela deixou recomendações, ela deixou exortações, pedidos para as três crianças. E, lógico, que isso não ficasse restrito a elas, as três crianças, que isso fosse divulgado entre os cristãos. E chegou mesmo até nós aqui no Brasil, e acredito que toda a cristandade católica, em especial, conheça o fato e saiba o que aconteceu, o que Nossa Senhora disse, enfim. Então, como é uma data muito importante, muito emblemática, e nós veremos ao longo da nossa pregação de hoje, tem uma correlação com essa passagem do Evangelho de Mateus que nós lemos como leitura preparatória para a prece, em que Jesus fala do caminho estreito. E no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, livro maravilhoso, como todos os livros de Vinícius, que é pseudônimo do escritor, do autor Pedro Camargo, e que não é mediúnico, meus irmãos. Os livros de Vinícius são livros autorais de quando ele estava encarnado, ele mesmo escrevendo. Há um capítulo nesse livro Em Torno do Mestre, intitulado O Caminho Estreito, que será o texto base da nossa reflexão de hoje. E depois nós faremos uma espécie de intertexto com trechos de 2 capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então vamos ao texto de Vinícius, O Caminho Estreito. Pela lei natural, o meio de alcançar independência econômica se encontra nos seguintes requisitos: trabalho, economia, perseverança, esforço e inteligência. Vou repetir a leitura. Pela lei natural, o meio de alcançar independência econômica se encontra nos seguintes requisitos: trabalho, economia, perseverança, esforço e inteligência. Os homens do século, porém, acham que não é assim. Os homens do século somos nós. Nós, a humanidade que está encarnada. Os homens do século, porém, acham que não é assim. Aquele programa se lhes afigura moroso e áspero. Procuram, por isso,
os processos artificiais e falazes. Querem enricar de momento. Atiram-se aos expedientes, dão tacadas visando a carambolar por tabela. Todas as farsas, então, lhes parecem aconselháveis. Olham o fim, sem se preocuparem com os meios. É preciso gozar, é mister saciar a fome e a sede de prazeres, de qualquer maneira. Para isso, aventuram-se em negócios arriscados, jogam cartadas decisivas. Tudo é lícito, desde que colime aquele alvo, mesmo o emprego de métodos inconfessáveis. Embora São Paulo, o apóstolo dos gentios, tenha deixado uma frase sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E continua Vinícius. Trabalho, economia, esforço, perseverança, restrição às expansões do egoísmo são velharias, doutrinas caducas e passadismo que de há muito foram abolidas. Agora está em vigor a lei do menor esforço. Busca-se obter o mais com o mínimo dispêndio de energias, sem dispêndio algum, se possível. É querer ganhar dinheiro dormindo, querer ter juros, rendimentos, sem fazer absolutamente nada. Busca-se obter o mais com o mínimo dispêndio de energias, sem dispêndio algum, se possível. O jogo campeia infrene, da alta à baixa sociedade. Quer dizer, todo mundo, todos nós, estamos inseridos nesse contexto. Nunca se viu tantos antros engalanados, onde, sob denominações aristocratas, se explora aquele vício. O jogo acena com milhões para o dia seguinte. Sábado é dia de sorteio da Mega Sena. Cada sábado tem um prêmio maior, e aí é Mega Sena acumulada, e enfim, né? A gente fica com um pezinho lá e outro cá, né? E será que eu assisto a pregação ou eu jogo? Será que eu leio ou que eu vou consultar algum método aí para facilitar a minha jogada, a minha tentativa, né? E a gente fica com um pezinho lá e outro cá, servindo a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Então, o jogo campeia infrene, da alta à baixa sociedade. Nunca se viu tantos antros engalanados onde, sob denominações aristocratas, se explora aquele vício. O jogo acena com milhões para o dia seguinte, sem o concurso dos fatores tempo, economia e trabalho. O ambiente torna-se cada vez mais favorável à corrupção. O dolo, a fraude, a mentira, o suborno e a opressão são manejados como elementos naturalíssimos na conquista dos ouropéis e das benesses indispensáveis aos prazeres sensuais. O cambista promete fortuna. Os corsários da política asseguram sinecuras. O sacerdote garante o céu. Tudo isso já se vê sem porfias,
sem maçadas. Pelo caminho estreito, apontado pelo Cristo de Deus, ninguém quer andar. Todas as vistas convergem para a estrada larga e cômoda. Vida fácil, eis o ideal dos homens e das mulheres da época. Lutar, renunciar, sofrer, insânias de cérebros dementados. Brio, vergonha, dignidade, parlapatices de moralistas de fancaria. Responsabilidades, escrúpulo, consciência, essas coisas se resolvem de acordo com a polícia e as autoridades constituídas, que, em geral, são boas camaradas. No entanto, quanta ilusão, diz Vinícius. O que se mostrou fácil e cômodo é difícil e penoso. Não há caminho mais longo do que esse, que parece mais curto. Não há estrada mais árdua e pedregosa que aquela que, aos olhos do mundo, se afigura suave e tapetada de macias relvas. Só o dever vence. O lutador afeito às refregas duras é quem triunfa na vida. Ninguém mais. O trabalho foi, é e continuará sendo a abençoada maldição divina. De Deus, que é amor, até o anátema é bom. É cheio de santidade e de sabedoria. O homem, pretendendo fugir à ação desse anátema, perambula, debate-se, loucamente fascinado pelo sibilo da serpente enganadora, sem encontrar o porto desejado. O que lhe parece pouco é muito. O que lhe ofertam gratuitamente vai custar-lhe tudo que ele possui de mais valioso e de mais caro. Vai custar-lhe o brio, a honra e a liberdade. Vai custar-lhe, finalmente, lágrimas, vexames, tribulações e humilhação. Só o caminho estreito soluciona os problemas da vida em todos os sentidos. Meus irmãos, que texto de Vinícius! Caminho estreito. E Jesus, tão preocupado conosco, já havia nos advertido. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E quão poucos são os que escolhem a porta estreita. Jesus já havia destacado isso. E nós continuamos optando, querendo, buscando a porta larga. A porta das facilidades, do menor esforço, do esforço zero, se possível. Queremos ganhar dinheiro às custas dos outros, investindo em ações de empresas que muitas vezes promovem coisas horríveis. Coisas horríveis. E nós não queremos nem saber. Nós nem nos interessamos em saber que tipo de empresa é essa na qual eu estou investindo. O que eu estou promovendo por aplicar dinheiro nessa ou naquela empresa? Eu quero saber é do meu dinheiro, do meu lucro, da minha grandeza patrimonial, da minha grandeza financeira, da minha pujança, né? Então, os outros a mim não me interessam.
Eu quero saber de mim, da minha família, e se o outro está sendo prejudicado, né? Se uma região, um país, uma nação, um povo, animais estão sendo prejudicados, sacrificados, eu não estou nem aí. Eu quero saber do meu dinheiro. Então, quer dizer, é literalmente servir a Mamon. E muitas vezes nós que somos cristãos, ou nos dizemos cristãos. Então, queremos a porta larga, a porta estreita? Não. Essa dá muito trabalho, né? Olha aí, ó. Olha o comentário, né, de Vinícius. A porta estreita, o caminho estreito, é o caminho do trabalho, da economia, da perseverança, do esforço, da inteligência. A gente não quer nada disso. A gente quer tudo mastigado, não quer estudar, não quer se dedicar com afinco, buscar coisas boas. O próprio Paulo, que disse, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, o livre-arbítrio faz com que nós possamos tudo em tese. E podemos mesmo. Agora, é interessante no sentido espiritual, no âmbito espiritual, é bom para nós? Segundo está no livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Mas nós queremos nos envolver em alguma atividade que nos promova, né, que nos remunere com grandes valores, não importando que tipo de atividade é essa, né? E será que a gente pode chamar essa atividade de trabalho exatamente? A gente só pensa no dinheiro, na remuneração, né? Quanto que eu vou cobrar, quanto que eu vou receber, quanto que eu vou lucrar. Então, a gente quer saber de trabalho verdadeiro, real, na acepção espiritual da palavra? Poucos. A maioria não. Quer saber de economia? Que economia é essa? É só a economia do dinheiro? É todo mundo virar sovina? Né? Virar um avaro? Não, não. É a economia espiritual, de nós não sermos filhos pródigos das benesses de Deus, dos talentos que Deus nos dá. Então, é usar... O que é a economia espiritual? Não é deixar de usar um talento, uma oportunidade. Pelo contrário, é usar e usar bem, da forma correta, em proveito, sim, nosso e de todos ao nosso redor. Ou que sejam diretamente alcançados com a nossa atuação, com a nossa atividade, com a nossa profissão, com a nossa palavra. Então, a economia espiritual, ela vai muito além da questão financeira, que também está relacionada. É um aspecto da economia, no sentido amplo. Então, trabalho, economia, perseverança. Jesus destacou essa virtude. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem quer saber de perseverar? Hoje em dia, então, ser cristão, o simples fato de ser cristão, cristão que se esforça para cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, né? Ou, como nos deixou Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências, suas más inclinações. Então, ser cristão hoje já é entrar ou começar a entrar, começar a buscar o caminho estreito, a porta estreita. Porque hoje, ser cristão é politicamente incorreto, né? Então, quer dizer, quem é cristão, quem quer ser cristão, quem tenta ser cristão de verdade, é cancelado, é hostilizado, é censurado e por aí vai, né? Então, eu não vou falar determinada coisa, eu não vou abordar determinado tema, né? Eu não vou me dizer ostensivamente, publicamente, cristão,
católico, protestante, evangélico, espírita, porque eu vou perder clientes, as pessoas vão deixar de comprar no meu estabelecimento comercial, as pessoas não vão continuar como meus pacientes, e tudo, né, o que os cristãos estamos passando hoje. Então, só o fato de nós querermos ser, de estarmos na tentativa de ser cristãos, já é, hoje, nos encaminharmos por esse caminho estreito, buscarmos essa porta estreita. Então, perseverança e esforço, que é, inclusive, a palavra que consta da exortação que Kardec nos deixou, reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelo esforço que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. E inteligência, porque nós somos, meus irmãos, princípio inteligente, todos nós. Mas há pessoas que parecem que não se importam de serem dotadas de princípio inteligente. Não querem estudar, não querem buscar conhecimento. É aquele comodismo que não quer nem ler um livro, não quer assistir uma palestra, uma pregação, não se interessa por nada. Então, quer dizer, a gente está contrariando a bênção de Deus. Nós estamos contrariando a nossa natureza, a nossa essência divina, acomodando-nos. Então, para que eu vou estudar? Né? Para que eu vou ler? E pessoas falam que ler é chato, né? Que nunca leram um livro. Tem orgulho, às vezes, de dizer, eu nunca li um livro. Que coisa, hein? Então, se nós somos ou queremos ser cristãos, nós temos que seguir as exortações do nosso Mestre Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, o Apocalipse, e não olvidarmos, lógico, os 10 mandamentos, né? Então, esse texto de Vinícius é maravilhoso e essencial. E aí agora nós vamos ver o que tem de ponto comum no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que também tem a ver com não somente esse texto de Vinícius, com a exortação de Jesus, o alerta que Jesus nos deixou sobre a porta estreita e sobre a questão do dia 13 de maio de 1888, a questão dos escravos no Brasil, dos negros no Brasil. Então, por exemplo, no capítulo 5º desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo este intitulado Os Escravos, Humberto de Campos, ele diz que Ismael, o anjo guardião do Brasil, num determinado momento, triste, preocupado, amargurado, recorreu a Jesus, buscou Jesus e estabeleceu com Jesus um diálogo, em que ele disse assim para Jesus: Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente,
os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Meus irmãos, Ismael, esse anjo, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. O divino mestre, porém, cingindo ao seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, olha o livre-arbítrio aí, meus irmãos, também não podemos esquecer que existe o instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos no capítulo das minhas amorosas determinações. Olha aí, era uma determinação de Jesus que o Brasil recebesse a colaboração dos negros, dos africanos. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Aí nós vemos, meus irmãos, a importância da educação espiritual correta, eficiente. E, como nós dissemos na leitura ali, né, do capítulo de Vinícius, que ele destaca sobre a inteligência. Então, educação espiritual também proporciona. Olha que maravilha! Nós, espíritas, temos ao nosso alcance uma imensidade, um sem número de obras. Só de Chico Xavier, mais de 450 livros. Fora os que não são psicografados por Chico Xavier. Outros médiuns, livros que não são psicografados, como esse, por exemplo, que nós estamos usando hoje, de Vinícius, e tantos outros. E não só. Nós cristãos, eu tenho trazido aqui nas minhas pregações livros católicos, livros protestantes maravilhosos. Então, é um desrespeito, é uma afronta, é mesmo uma blasfêmia nós não valorizarmos, não aproveitarmos, não lermos, não estudarmos esses livros. Então, quer dizer, a gente está desvalorizando, desrespeitando o trabalho de inúmeros espíritos que estão querendo nos ajudar, meus irmãos. Eles não fazem isso para se envaidecerem, né, para demonstrarem conhecimento e nada disso. Esses espíritos todos, santos da Igreja Católica, os grandes missionários do protestantismo, né, um Dwight Moody, um Charles Spurgeon e outros,
pessoas que estão encarnadas hoje, vivos aqui entre nós, pastores, como um Thomas Wright, por exemplo, né, um Hernandes Dias Lopes, padres que estão vivos, bispos encarnados e autores também da nossa doutrina espírita, dedicando seu tempo, dedicando sua mediunidade, a sua conexão com o mais alto, para nos ajudar, para propiciar a nossa redenção, e nós desprezando, olvidando, desrespeitando, desvalorizando. Isso é muito sério, né? Porque nós, na nossa profissão, cada um de nós não gostamos de ser desrespeitados, não. Né? Quem quer ser desrespeitado? Quem gosta de ser desrespeitado na sua profissão? Né? É o médico, é o dentista, é o professor, é o advogado, é o engenheiro. Queremos e nos sentimos valorizados, respeitados quando recebemos uma remuneração condizente e quando recebemos um estímulo, um elogio, um reconhecimento, um agradecimento que seja. E muitas vezes falamos assim, isso valeu mais do que qualquer dinheiro que eu poderia ter recebido. É um gesto de agradecimento, é um presente que o aluno coloca na mesa do professor ou da professora. Enfim, todos nós gostamos e queremos ser reconhecidos, valorizados. E nós não fazemos o mesmo. E aí, o primeiro versículo do Evangelho de Mateus que nós lemos hoje, capítulo 7, versículo 12, fala exatamente sobre isso. Jesus falou: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E nós não fazemos isso. Então, continuando aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael sequer conseguiu continuar falando com Jesus, porque começou a chorar de tão triste, de tão amargurado. E Jesus o consolou, dizendo que era para ele acerenar. Eu vou reler aqui o Ismael, a fala de Jesus, né? Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam, em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade, aí também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Jesus também já havia falado isso. A cada um segundo as suas obras. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Olha aí a conexão com o texto de Vinícius, meus irmãos. Vou repetir. Desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se dos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos.
o calor nosso aqui no Brasil. Eles terão, isso é Jesus falando, hein? Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos. Terão a liberdade, em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual. Mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai o próximo como a vós mesmos. Então, quer dizer, de novo a conexão. Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. Ignoram voluntariamente que o mal gera outros males, com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Muitas vezes, em dados momentos, em dadas circunstâncias, como, por exemplo, os tempos atuais que nós estamos vivendo, nós achamos, nós chegamos a duvidar se a espiritualidade está agindo, se está tudo conforme os desígnios de Deus, as determinações do Cristo, os planos divinos. Mas Jesus está esclarecendo aqui. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Nós não estamos abandonados e nem desamparados. E aí, diz Humberto de Campos, calara-se a voz de Jesus por instantes. Mais confortado, Ismael continuou, Senhor, não terias um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Essa pergunta caberia hoje também, né? E será que não é um momento de Jesus atuar diretamente na questão política, no âmbito político, né? Esse ano de eleição e tal. Então, ao que o Divino Mestre respondeu sabiamente, não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Olha a resposta de Jesus. Considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Repetiu o que ele já havia dito há mais de 2000 anos atrás. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesuradas ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras
e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Olha aí, cadê o esforço? Cadê o trabalho? Cadê a perseverança? Cadê a inteligência? E Oswaldo Cruz tem uma frase que diz: não esmorecer para não desmerecer. Então, quer dizer, nesse momento, Jesus estava alertando Ismael e esclarecendo de que, em razão das facilidades que Deus estava proporcionando aos portugueses, eles começaram a esmorecer. Eles que eram trabalhadores, né, dedicados e pobres, laboriosos, perseverantes, começaram a esmorecer. Então, entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos. Olha aí, meus irmãos, é o ditado popular, né, o provérbio popular. O homem põe e Deus dispõe. Então a gente às vezes acha que a gente está fazendo muita coisa, tá fazendo um ótimo trabalho, está fazendo tudo errado, na verdade. E aí vem Deus, vem Jesus e mudam as circunstâncias. Olha aí, o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. Ismael retornou à luta cheio de fervorosa coragem, e os acontecimentos foram modificados. Olha aí. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses no solo do Brasil. E aí, Humberto de Campos termina esse capítulo dizendo: os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Olha aí, meus irmãos. Coração do mundo é o Brasil. Os negros, eu vou repetir aqui, isso é o que Jesus fez e que está relatado por Humberto de Campos. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Ou seja, uma das pedras angulares do Brasil. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. E do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Meus irmãos, olha a importância dos negros, dos africanos para nós, como nação. Essa característica que o Brasil tem e que tanto é admirada pelos estrangeiros
essa hospitalidade, essa fraternidade, vem dos negros. Humberto de Campos que está falando isso aqui, não sou eu não. Fraternidade, ternura e perdão. Então, no outro capítulo desse mesmo livro, que é o capítulo 7º, intitulado Os Negros do Brasil, agora, não são mais os africanos, os que nasceram aqui, os negros do Brasil. Vejamos o que Humberto de Campos fala. Mais uma vez, Ismael, o anjo guardião do Brasil, após receber de novo instruções diretamente de Jesus e explicações sobre um grupo de espíritos que estava para reencarnar aqui no Brasil e que eram espíritos, como todos nós, com um passado tenebroso. Espíritos criminosos, espíritos que foram senhores feudais, e, enfim, toda espécie, né, de espírito que somos pecadores. Só que esses espíritos estavam arrependidos de verdade e, em razão desse arrependimento verdadeiro, real, sincero, honesto, suplicaram a Jesus que, com a sua misericórdia, olhasse para eles, desse uma nova chance, desse uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eles queriam mudar a sua trajetória, queriam evoluir, queriam se aproximar do Cristo, se aproximar de Deus. E então Jesus autorizou, providenciou, juntamente com todos os espíritos que são encarregados dos projetos de reencarnação, que eles reencarnassem no Brasil. E aí, Ismael tem uma conversa com eles, com esses espíritos. E ele diz o seguinte: irmãos, exorta ele comovido. Até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Então aí a gente já começa a ver em que nível que esses espíritos estavam. Suas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas. Olha aí, de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz, nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Olha aí. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor, que depura e santifica, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Olha aí, meus irmãos, que maravilha de conexão entre Jesus, Humberto de Campos e Vinícius. 3 fontes diferentes, mas que falam a mesma coisa, nos ensinam a mesma coisa. Olha aí,
Vou repetir. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. Olha que maravilha, meus irmãos. E aí, continua Humberto de Campos, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras, que era e ainda é, talvez, o nosso país. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. Olha aí, olha que nível espiritual. Eles sabendo e desejando, pedindo que encarnassem nessas condições, estavam ali querendo, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino, ou seja, de Ismael. O seu emblema, Deus, Cristo e caridade, refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Então, olha que poder benéfico de influenciar positivamente, né, com o seu exemplo, com a sua humildade. Essas entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores. Olha aí, ó, claridade interior é a claridade espiritual. Então, só quem já está num processo de redenção, de ascensão, de crescimento, de evolução, de progresso, é que tem claridade, né, interior. Tem alguma luz. Nós outros não temos luz nenhuma. Nós precisamos da luz dos outros, da luz de Jesus, para nós termos o nosso caminho iluminado. Mas eles já estavam, embora Humberto de Campos diga aqui, né, ainda recém-saídos, digamos, né, da pobreza de humildade e de amor, né, estavam conquistando essas virtudes em razão do seu arrependimento sincero. Então, foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas, olha aí, da humildade e do sentimento, com que se apresentaram mais tarde a Jesus,
no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Meus irmãos, nós não temos nem noção do que foram os negros e os escravos na história e na missão espiritual do Brasil. Olha aí, depois dessa encarnação, né, eles conseguiram se redimir. E a gente fica apegado a coisas tão pequenas, coisas passageiras, coisas que são da nossa esfera carnal e que eles mesmos que passaram por tudo isso já estão anos-luz à nossa frente, muitos degraus acima de nós. Nós estamos aqui ainda, sem luz, sem humildade, né? Sem abnegação, sem sentimento, sem trabalho, sem perseverança, sem inteligência, né? Olvidando, desprezando, enterrando o talento da inteligência, e eles já estão muito acima de nós. E a gente não aproveita o exemplo deles. Então, é isso que Humberto de Campos está querendo nos proporcionar. Então, de novo, nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade. Nós somos muito orgulhosos, meus irmãos. Por isso que a gente fica apegado a filigranas. Humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus. Meus irmãos, quem de nós pode se apresentar a Jesus? A gente pode pedir uma audiência, marcar uma reunião? Não pode. A gente não tem condição espiritual disso. E eles tiveram. E foram recebidos. Se apresentaram. Humberto de Campos não está falando que talvez quando se apresentassem, não. Sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia que lhes raiou de redenção e glória. Foi por isso, diz Humberto de Campos, que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Que bênção nós sermos um povo, uma nação miscigenada, com esse ingrediente preciosíssimo, com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Olha o exemplo aí do trabalho. Na pátria do Evangelho, têm eles sido estadistas, olha José do Patrocínio, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete, junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E Humberto de Campos, é para nós fecharmos os olhos e fingirmos que não existe preconceito? Não, lógico que não. Existe, como existe em todos os países. Agora, em vez de nos apegarmos a isso e darmos um valor, um destaque tão grande, vamos nos apegar, valorizar e destacar a parte boa. A parte boa. Então, Humberto de Campos, não sou eu que estou dizendo, Humberto de Campos, em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete, junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. Porque a questão do preconceito, meus irmãos, alguns discordarão do que eu vou falar aqui, eu sei, sempre há os que discordam. Mas a questão do preconceito não é uma questão nacional desse ou daquele país, é uma questão individual.
Eu posso ser da cor da pele que for. E eu posso ser preconceituoso. Eu posso ser preconceituoso. E como se existisse apenas preconceito em relação à cor da pele, né? Até parece que o único tipo de preconceito que existe é esse. Então, o preconceito não é do país, do povo e tal, é de cada um de nós. Façamos cada um de nós a nossa parte. E aí o preconceito deixará. Lógico, não é um passe de mágica nem do dia para a noite, mas aos poucos deixará de existir. Então, nós temos que destacar a parte boa, né? Jesus deixou a lição lá entre Marta e Maria, irmã de Lázaro. Maria escolheu a melhor parte. Por que a gente não escolhe a melhor parte também? Todos os acontecimentos nas nossas vidas têm aspectos bons e aspectos ruins. Por que a gente não fixa nos bons? Né? Isso denota a nossa inferioridade. Essa que é a verdade, né? Denota a nossa inferioridade. Então, continua aqui Humberto de Campos. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça humana. Olha aí, a raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram. E foi ainda o coração deles dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência. Obediência é uma das virtudes que está, inclusive, destacada numa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Então, olha aí, ó. Ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres e onde resistiram com seu esforço e a sua perseverança. Olha aí, olha a conexão de novo com o texto de Vinícius. Trabalho e a sua perseverança com o seu esforço por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. E finaliza Humberto de Campos. Por toda parte, no país, há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo. E foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participam, sem jamais se esquecer do Brasil, de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria, no generoso seio africano. Olha aí, meus irmãos, que maravilha, que colaboração. Então, agora voltando para a questão do dia 13 de maio em relação a Nossa Senhora de Fátima, ela diz, a Lúcia, uma das meninas, né, que eram duas meninas e um menino, ela disse para Lúcia: não ofendam mais nosso Senhor, que já está muito ofendido. Isso foi dito por Nossa Senhora a uma das 3 crianças, em Fátima, em Portugal. Não ofendam mais nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então, nós ficamos ofendendo Jesus. Estamos ofendendo Jesus. Essa frase está retratada no livro A Visão de Fátima, a história de uma imagem e seu significado, do padre norte-americano Thomas McGlynn.
da editora Cultor de Livros. Então, que nós não ofendamos mais Jesus, meus irmãos. Que nós aproveitemos os exemplos maravilhosos dos negros, que nós valorizemos, que nós respeitemos e sigamos, né? Sigamos. Porque o caminho estreito, a porta estreita, é o caminho do trabalho, da perseverança, do esforço, da inteligência. Então, ser inteligente é aproveitar tudo isso, é seguir esses exemplos e não desvalorizar, não ser preconceituoso com essas pérolas que nos foram deixadas, sejam elas os exemplos, as vidas desses próprios negros, sejam elas essas obras maravilhosas que estão ao nosso alcance. Livros católicos, livros protestantes, livros espíritas, desses espíritos todos, encarnados e desencarnados, que se dedicam somente a nos ajudar e a promover o nosso bem, o nosso crescimento. Então, fica aí a reflexão em relação à porta estreita, o caminho estreito, o 13 de maio, aqui no Brasil e em Portugal, e o simbolismo, a importância dos negros, dos seus exemplos e dessa frase de Nossa Senhora: não ofendamos mais o nosso Senhor, porque ele já está muito ofendido. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que eles nos perdoem pelas nossas blasfêmias, pelo nosso não aproveitamento das bênçãos, pelo nosso desperdício dos talentos que temos recebido, e que todos, Jesus, Deus, os Espíritos, os santos, possam nos abençoar para que nós tenhamos nossa fé, nosso ânimo, nossa esperança renovados, fortalecidos e tenhamos um final de sábado maravilhoso, um domingo ótimo, de paz e uma semana de muito trabalho, de muito esforço, de muita perseverança, de muita humildade, de muita inteligência. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela assistência, pela audiência. Boa noite.